José tinha apenas 17 anos quando seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, conspiraram contra ele. A inveja havia envenenado seus corações. "Vamos nos livrar deste sonhador", disseram. Você já foi traído por quem mais amava? Já teve sua vida destruída por uma mentira? Já se viu tão no fundo do poço que parecia impossível sair? Esta é a história de José, uma jornada épica de 22 anos que começou com a traição mais cruel e terminou com o perdão mais extraordinário da história. Uma saga que nos mostra que Deus pode transformar uma maior injustiça em maior propósito. Prepare-se para conhecer um homem que perdeu tudo 2 vezes. Foi esquecido pelo mundo, mas nunca esqueceu quem ele realmente era. Uma história que vai mexer com sua alma e mudar sua perspectiva sobre as tempestades da vida. Eles o jogaram em uma cisterna vazia, o que significa matá-lo. Mas quando vimos uma caravana de mercadores passando, tivemos uma ideia ainda mais cruel. Por que não lucrar com isso? Venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata. Imagine José acorrentado, olhando para trás e vendo seus irmãos contando o dinheiro da sua venda. A dor da traição familiar é a mais profunda que existe. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Mas aqui está o primeiro milagre. José não se rendeu ao ódio. Trabalhou com tanta excelência que Potifar o colocou como administrador de tudo o que possuía. José era jovem, bonito e bem-sucedido. Foi então que a esposa de Potifar começou a assediá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo. "Deite-se comigo", insistia. Mas José tinha caráter. "Como posso fazer tamanha maldade e pecar contra Deus?", respondia. Até que um dia, ela o agarrou pela roupa. José fugiu, mas deixou sua capa nas mãos dela. A mulher, furiosa por ter sido rejeitada, usou a capa como prova de uma tentativa de estupro. Uma mentira destruiu tudo. José foi jogado na prisão, não por ser perigoso, mas por ser íntegro. Na prisão real, José conheceu o copeiro e o padeiro do faraó. Quando eles tiveram sonhos perturbadores, José os interpretou com precisão sobrenatural. O copeiro seria restaurado, o padeiro seria concluído. "Quando você voltar ao palácio", pediu José ao copeiro, "lembre-se de mim. Eu sou inocente." Tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. Mas o copeiro se esqueceu dele. 2 longos anos de silêncio. 2 anos sendo apenas o prisioneiro número tal, esquecido pelo mundo. Então veio a noite que mudaria a história. O faraó teve sonhos aterrorizantes. 7 vacas gordas, devoradas por 7 magras. 7 espigas cheias, consumidas por 7 secas. Todas as auditorias do Egito falharam. Foi quando o copeiro finalmente se lembrou. Há um jovem hebreu na prisão. José foi trazido às pressas, barbeado, vestido, diante do trono mais poderoso da terra. "Ouvi dizer que você interpreta sonhos", disse o faraó. "Não sou eu", respondeu José, "mas Deus dará ao faraó uma resposta de paz." José interpretou: 7 anos de abundância, seguidos de 7 de fome devastadora. Mas não parou na interpretação. Apresentou um plano completo de salvação nacional. O faraó falou: "Pode-se achar homem como este, em quem há o Espírito de Deus?" Aos 30 anos, José se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. 7 anos depois, a fome chegou.
e ela atingiu também Canaã, onde vivia a família de José. Seus irmãos, os mesmos que o venderam, vieram a Egito comprar comida. Imaginem uma cena. Eles se curvaram diante do governador do Egito, sem saber que era José. Ele foi informado imediatamente, mas eles não. José poderia ter se vingado ali mesmo. Poderia tê-los executados, escravizados, humilhados. Mas em vez disso, ele os testou. Queria saber se ainda eram os mesmos homens cruéis de 22 anos atrás. Colocou Benjamim, o irmão mais novo, em perigo. E então viu algo que o emocionou. Judá, o mesmo que havia sugerido vendê-lo, agora se oferece como escravo para salvar Benjamim. Eles aceitaram a mudança. José não conseguiu mais se conter. Mandou todos os egípcios saírem e, chorando em alta voz, revelou: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Os irmãos ficaram aterrorizados. O homem que eles tinham traído agora tinha poder de vida e morte sobre eles. Mas José disse as palavras mais poderosas sobre o perdão já pronunciadas. Não se entristeçam nem se irem por terem a mim vendido. Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. José trouxe toda a sua família para o Egito. O reencontro com seu pai Jacó, após 22 anos, foi de coração. O velho patriarca, que pensou ter perdido seu filho amado para sempre, o abraçou e disse: Agora posso morrer, pois já vi seu rosto. A história de José nos ensina que, primeiro, Deus pode usar até mesmo a traição para cumprir seu propósito. O que os irmãos fizeram para o mal, Deus transformou em bem. Segundo, a integridade sempre vale a pena, mesmo quando parece nos custar tudo. José preferiu a prisão à desonra. Terceiro, o perdão não é apenas libertar quem nos machucou, é libertar a nós mesmos. José poderia ter vivido amargo, mas escolheu viver livre. Quarto, seus piores momentos podem estar preparando você para seu propósito maior. Cada injustiça na vida de José o preparou para salvar uma nação. Então, não importa quão profunda seja sua dor hoje, não importa quão injusta pareça sua situação, continue integrado, continue perdoando, continue confiando. A história de José acabou de mexer com algo dentro de você, não foi? Você sentiu aquela abertura no peito quando ele foi traído. Vibrou quando ele se pronunciou. Se emocionou quando ele perdoou. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo. Sua história ainda está sendo escrita. Pare por um momento e se pergunte: que cisterna você está vivendo agora? Que prisão injusta está tentando te definir? Que traição ainda está roubando sua paz? Que sonho você abandonou porque parecia impossível? Chegou a hora de decidir. Você vai ser mais uma pessoa que desistiu do meio da tempestade? Ou você vai ser como José, alguém que transforma cada cicatriz em sabedoria, cada queda em impulso, cada traição em propósito? Lembre-se sempre, suas cicatrizes são a prova de que você sobreviveu. Seus fracassos são os degraus para seu sucesso. Suas lágrimas são um adubo dos seus milagres. Sua prisão de hoje pode ser seu palácio de amanhã. A pergunta que vai definir seu futuro. Se José conseguiu transformar 22 anos de sofrimento na maior história de redenção já contada, o que você pode fazer com sua história? O tempo é agora. O momento é este. A escolha é sua. Não deixe sua história terminar no capítulo da dor.
Escreva o capítulo da vitória. Seja o José da sua própria jornada. Compartilhe sua decisão. Comente abaixo. Eu escolho ser como José. E marque alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque histórias como a de José não são apenas para inspirar, são para transformar. E a sua transformação começa agora.